Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nesta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024, véspera da partida entre Internacional e Fluminense, jogo importante que o Internacional busca vencer, busca esses 3 pontos para continuar nesta briga com o Flamengo por uma vaga dentro do G4 do Campeonato Nacional. E a gente está aqui para falar sobre as mudanças que o técnico Roger Machado deve fazer no time para este enfrentamento diante do tricolor carioca. Uma mudança que é certa, a entrada de Wanderson no time titular na vaga deixada por Wesley, e também sobre essa dúvida que existe no sistema defensivo, sobre justamente a situação envolvendo o Cleiton Sampaio e o Rogel. Quem é o titular, quem deve ser o titular e por que se justifica, na visão do técnico Roger Machado, a permanência do zagueiro uruguaio. Então, vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Já deixa teu like, ativa as notificações, compartilha e se inscreve no canal. Bora tentar chegar nessa marca dos 3.000 inscritos até o final desse ano. Pessoal, quero começar falando justamente sobre Cleiton Sampaio e Agustín Rogel. O zagueiro uruguaio é o titular na visão do técnico Roger Machado. Na entrevista coletiva ele chegou a explicar e dizer os motivos que fazem com que ele coloque o Rogel à frente do Cleiton Sampaio, mas a gente vai trazer aqui os números dos dois jogadores com a camiseta do Internacional para que você tenha a sua opinião e acabe respondendo aqui nos comentários quem você acha que deva ser o titular do Inter nessa reta final da competição. Lembrando, Cleiton Sampaio é jogador do Internacional, tem contrato até 2028, já o Agustín Rogel é um atleta que está emprestado, vindo do futebol alemão, e tem vínculo até a metade da próxima temporada. Esses dois jogadores serão importantíssimos para o início do próximo ano, visto que Vitão não tem, né, a sua permanência certa no clube, já que é um jogador que quase foi vendido na última janela e tem sondagens do futebol europeu para partir do mês de janeiro. O Gabriel Mercado está machucado e são esses os jogadores que o Inter tem para o sistema defensivo. Caso perca o Vitão, o Inter terá Cleiton Sampaio e Agustín Rogel, e o uruguaio somente até a metade da próxima temporada. Então, futuramente a gente vai falar, obviamente, sobre a necessidade de contratações de zagueiros para o Internacional a partir do final do ano. Então vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre Cleiton Sampaio e Agustín Rogel. Como eu destaquei anteriormente, o Roger tem na sua cabeça, né, como definição o Rogel como titular, e ele vai defender essa titularidade dentro de campo. Eu separei aqui os números do SofaScore, né? Tá lá à disposição para quem quiser acessar na página aberta no site do SofaScore os números dos dois jogadores. E fica fácil de colher esses números porque ambos só jogaram o Campeonato Brasileiro, então fica tranquilo quem quiser conferir esses números, essas estatísticas lá no site do SofaScore. Então bora lá, tá na tela para vocês os números do Agustín Rogel, zagueiro uruguaio que é o titular na visão do técnico Roger Machado. Já foram 10 jogos disputados com a camiseta do Internacional, 8 deles como titular. Em 2 jogos ele não sofreu gol, o Inter não sofreu gol, o último foi justamente contra a equipe do Criciúma. 40 ações com a bola, ou seja, 40 vezes que ele toca na bola por jogo, seja para dar um passe, seja para dar um lançamento, seja, né, fazendo qualquer tipo de ação. 88% de acerto no passe, ele tem essa média, 28 duelos aéreos ganhos, uma média de 2,8 por jogo, 9 desarmes, menos de 1 por jogo, 7 interceptações, menos de 1 por jogo, 13 bolas recuperadas, 1,3 por jogo, 25 cortes, 2,5 por jogo, 0 erros defensivos graves, 2 cartões amarelos recebidos e 1 cartão vermelho. Ah, por que tu tá colocando a média por jogo? Porque, pessoal, o Rogel tem tem o dobro de jogos que o Cleiton Sampaio. Então, se eu colocasse
né, os números inteiros, como eu coloquei aqui, e sem trazer a média depois, ficaria uma média desproporcional, já que o Cleiton Sampaio jogou só 5 jogos e o Agustin Rogel acabou jogando 10. Então esses são os números aí do Agustin Rogel como jogador do Internacional desde a sua chegada, né, a destacar nenhum erro defensivo grave, e aí só entra para a estatística, obviamente, um erro quando ele comete um pênalti, ou quando ele gera uma oportunidade de finalização para o adversário, ou quando ele gera um gol para o adversário. E de fato, nenhuma dessas 3 opções aí o Cleiton Sampaio acabou, ou melhor, o Rogel acabou fornecendo para os seus adversários, para os adversários do Inter. Aí tu pode considerar um erro de passe, um erro, né, aquela rosca que ele acabou dando contra a equipe do Criciúma, que depois acabou originando a expulsão do Felipe Viseu. Se tu quer considerar, beleza, mas para a estatística não tem nenhum erro. Agora na tela para vocês os números do Cleiton Sampaio com a camiseta do Internacional, lembrando que o Cleiton Sampaio foi o titular inclusive no clássico Grenal. 5 jogos disputados, 4 como titular e 1 jogo sem sofrer gol. Esse jogo sem sofrer gol, o clássico Grenal 4-4-3. 50 ações com a bola, ou seja, ele toca mais na bola, ele participa mais do jogo que o Agustin Rogel. 84% de acerto no passe, ele erra mais passes, né, não tem um aproveitamento igual, né, ou superior que o do Rogel. 15 duelos aéreos ganhos, aí ele tem uma média de 3 por jogo, né, muito próxima com a do Agustin Rogel. Isso até é curioso, porque o Rogel é um zagueiro mais alto que o Cleiton Sampaio, e se criticava muito essa questão no jogador. 3 desarmes, média de 0,6 por jogo, também abaixo de 1 por jogo. 5 interceptações, 1 por jogo. 9 bolas recuperadas, 2,2, também bem superior em relação ao Agustin Rogel. E 21 cortes, muito superior ao Rogel. Ele tem praticamente o mesmo número de cortes que o Rogel, né, com a metade dos jogos. Ele tem uma média aí de 4,2 cortes por partida. Também não cometeu nenhum erro defensivo grave e recebeu um cartão amarelo. São os números do Cleiton Sampaio, que não foi expulso, não cumpriu suspensão. Enfim, eu tô traçando os números, rapaziada. A opinião sobre quem é melhor ou quem deve ser o titular, eu quero deixar para vocês, então por isso eu peço que vocês deixem nos comentários aqui quem deve ser o zagueiro titular. E na visão do Roger Machado, o titular já está definido, o titular é o Agustin Rogel, e será assim pelo menos até o Cleiton Sampaio mostrar de alguma forma que ele mereça ser o titular. Inclusive a tendência de que o Rogel comece a partida diante da equipe do Fluminense. Para fechar, rapaziada, quero falar com vocês sobre Wanderson. Wanderson, que será o titular do Internacional contra o Fluminense. O Wanderson não é titular do Internacional desde o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil, então são 4 meses que o Wanderson não é titular, não inicia um jogo como titular do Internacional. Durante toda essa passagem do Roger, por exemplo, em nenhuma vez ele acabou sendo titular. Então aí o Wanderson foi titular pela última vez ainda, né, sob o comando do técnico Eduardo Cudê. Na temporada, o Wanderson tem 38 jogos, sendo 23 como titular, 57 minutos jogados de média, 4 gols e 4 assistências. Esses são os números do Wanderson, que não balança as redes desde aquele empate contra a equipe do Atlético Paranaense no dia 11 de agosto de 2024. Ele acaba marcando o gol de empate do Inter depois do cabeceio do Alário, e a última assistência que ele acabou dando foi para o Valência, né, recentemente, no empate do Inter contra o Flamengo no Gigante da Beira-Rio. O que vocês esperam do Wanderson para essa partida? Eu acho que ele entrou muito bem contra o Flamengo, ele entrou bem também contra a equipe do Criciúma. É um jogador que tem esse 1 para 1, tem o drible, é o cara mais parecido com o Wesley que o Inter tem no elenco. Teria o Gustavo Prado também, mas na questão de drible, na questão de 1 para 1, eu acredito que o Wanderson é ainda melhor, né, que o Gustavo Prado, está mais pronto pelo menos, e a gente vai ver qual vai ser a resposta que ele vai dar nesse jogo contra o Fluminense. E vai ser muito importante essa característica dos dribles dele contra a equipe do Fluminense, que vai vir com certeza muito fechada para esse jogo na sexta-feira.
Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e, claro, se inscrever no canal. Ficaria muito agradecido se todos vocês que estão assistindo o vídeo fizessem isso. Tá certo? Valeu!